Mais um dia devotado ao Senhor, e eu vos agradeço este dia através de nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito que foi sacrificado e morto para salvar a humanidade. Quero hoje lembrar que para sua honra e glória, somos todos iguais em Cristo, o qual por um só Espírito, nos uniu numa comunhão com Ele e uns com os outros. Devemos servir e ser servidos sem parcialidade ou restrição, sem nenhum tipo de preconceito. Que eu afaste hoje e todos os dias de minha vida, de minha cabeça todo tipo de preconceito, imparcialidade ou discriminação contra qualquer inimigo ou criatura da face da terra. Que eu jamais julgue, que de minha boca só saiam palavras de fé, ânimo e misericórdia. Amém. Há algo profundamente transformador em compreender que nossa jornada não é solitária. Que antes de nós muitos já caminharam por vales sombrios e emergiram vitoriosos, não por sua própria força, mas pela graça divina que os sustentou. Quando olhamos para as páginas das Escrituras, encontramos não apenas relatos antigos, mas espelhos de nossa própria existência, reflexos de nossas lutas, medos, esperanças e da necessidade constante de confiar em algo maior que nós mesmos. Pensemos em José, aquele jovem sonhador que carregava em seu coração visões de grandeza que Deus havia plantado. Ele era o filho amado de Jacó, vestido com uma túnica de muitas cores que simbolizava o afeto especial de seu pai. Mas seus irmãos, consumidos pela inveja e pelo ressentimento, não conseguiam suportar vê-lo receber tanta atenção. Quando José compartilhou seus sonhos, nos quais via seus irmãos se curvando diante dele, a raiva dele se transformou em ódio mortal. No momento que deveria ter sido de união familiar, José foi traído pelos próprios irmãos, jogado em uma cisterna e depois vendido como escravo para mercadores que passavam. Imagine a confusão mental de José naquele momento. Ele tinha sonhos dados por Deus, promessas de um futuro grandioso. Mas agora estava sendo arrastado para o Egito como mercadoria, separado de tudo que conhecia e amava. As correntes que prendiam seus pulsos eram pesadas, mas certamente não tanto quanto o peso da traição em seu coração. Ele poderia ter questionado Deus, poderia ter abandonado sua fé, poderia ter se entregado ao desespero e à amargura. Muitos de nós teríamos feito exatamente isso. Mas algo extraordinário aconteceu na jornada de José. Mesmo na casa de Potifar, mesmo como escravo em terra estrangeira, José manteve sua integridade. Ele trabalhou com excelência, serviu com dedicação e Deus estava com ele em cada passo. Quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, José escolheu a integridade em vez do prazer momentâneo, escolheu honrar a Deus mesmo que isso custasse caro. E custou. Ele foi falsamente acusado e jogado na prisão, um lugar escuro e úmido onde muitos perdiam não apenas a liberdade, mas também a esperança e a sanidade mental. Ali na prisão, José poderia ter desistido definitivamente. Afinal, ele havia feito a coisa certa e mesmo assim estava sendo punido. Ele havia mantido sua pureza e foi recompensado com correntes e uma cela fria. Quantas vezes nos sentimos assim? Quantas vezes fazemos o que é correto e parece que só colhemos injustiça? Quantas vezes somos íntegros e vemos pessoas desonestas prosperando ao nosso redor? É nesses momentos que nossa fé é verdadeiramente testada, é nessas horas sombrias que descobrimos do que realmente somos feitos. José permaneceu fiel na prisão. Ele interpretou sonhos, ajudou outros prisioneiros. Manteve sua conexão com Deus mesmo quando parecia que Deus havia se esquecido dele. Passaram-se anos, longos anos de espera, de silêncio aparente dos céus, de promessas que pareciam nunca se cumprir. Mas Deus não havia esquecido José. O tempo de Deus raramente coincide com o nosso tempo. O que parece demora para nós é preparação aos olhos divinos. Deus estava moldando o caráter de José, fortalecendo sua fé, preparando para um propósito muito maior do que ele poderia imaginar. Quando finalmente chegou o momento certo, tudo mudou rapidamente. Faraó teve sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar, e então alguém se lembrou de José. Em um único dia, José saiu da prisão para o palácio, de prisioneiro a governador do Egito, segundo a autoridade mais poderosa de toda a nação. Mas o mais impressionante não foi apenas sua ascensão, foi o que José fez com seu poder. Quando seus irmãos, aqueles mesmos que o haviam vendido, vieram ao Egito em busca de alimento durante a fome, José estava em posição de se vingar. Ele tinha todo o poder, toda a justificativa, toda a razão humana para fazê-los pagar pelo que fizeram. Mas José havia sido transformado por sua jornada. Ele não era mais apenas o jovem sonhador ingênuo, era um homem que havia aprendido que Deus pode transformar o mal em bem, que pode usar até mesmo a traição e a injustiça para cumprir seus propósitos. Quando finalmente se revelou aos irmãos, José chorou e disse algo que deveria ecoar em nossos corações sempre que enfrentamos injustiças. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje pudesse salvar muitas vidas. Que perspectiva transformadora! José não negou a dor, não fingiu que a traição não havia acontecido, mas escolheu ver a mão de Deus trabalhando através de tudo. Ele compreendeu que sua jornada através da cisterna, da escravidão e da prisão não foi desperdício, mas preparação.
Cada momento de dor tinha um propósito, cada lágrima derramada estava sendo contada por Deus. Cada noite escura estava preparando o caminho para um amanhecer glorioso. Quando você está na cisterna da vida, quando foi traído por aqueles em quem confiava, quando está na prisão das circunstâncias injustas, lembre-se de José. Sua história nos ensina que Deus não desperdiça nada, que Ele pode pegar os pedaços quebrados de nossa vida e criar algo belo, que o inimigo planejou para nos destruir. Deus pode transformar em plataforma para nosso propósito. Senhor, neste momento peço que toques nos corações daqueles que estão passando por traições, por injustiças, por momentos em que parece que tudo está perdido. Ajuda-nos a confiar como José confiou, a permanecer íntegros mesmo quando parece não valer a pena, a manter nossa fé mesmo quando não vemos o caminho à frente. Que possamos compreender que Tu estás conosco na cisterna, na casa de Potifar, na prisão e no palácio. Que nossa confiança em Ti não dependa das circunstâncias, mas da certeza de que és fiel e que Teus propósitos sempre se cumprirão. Amém. Mas a Bíblia não nos conta apenas a história de José. Ela está repleta de pessoas que enfrentaram impossíveis e os viram se transformar em possíveis através da fé. Pensemos em Davi, o pequeno pastor de ovelhas que ninguém levava a sério. Quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé procurando o futuro rei de Israel, Jessé nem sequer se deu ao trabalho de chamar Davi. Ele apresentou todos os outros filhos, os mais altos, os mais fortes, os mais impressionantes aos olhos humanos. Davi estava no campo cuidando das ovelhas, considerado insignificante demais para estar presente em um momento tão importante. Quantos de nós nos sentimos assim? Esquecidos, negligenciados, considerados pequenos demais, jovens demais, velhos demais, sem qualificação suficiente, sem a educação certa, sem as conexões necessárias. Olhamos para outros que parecem ter tudo o que precisam para o sucesso e nos perguntamos por que Deus nos criou assim. Por que não temos o que eles têm? Mas a história de Davi nos ensina algo fundamental. Deus não olha para o que os homens olham. Os homens veem a aparência, mas Deus vê o coração. Quando Samuel finalmente viu Davi, ainda adolescente, ruivo e de bela aparência, Deus disse: "Este é." E ali, diante de seus irmãos que provavelmente zombaram dele, Davi foi ungido rei de Israel. Mas a unção não significou coroa imediata. Significa nunca significa. Entre a unção e a coroação de Davi houve um vale longo e perigoso, repleto de provações que testariam sua fé até o limite. Pouco tempo depois de ser ungido, Davi se viu diante de Golias, um gigante filisteu que aterrorizava todo o exército de Israel. Por 40 dias, Golias desafiou os israelitas, zombando deles e de seu Deus. Os soldados experientes, incluindo os próprios irmãos de Davi, estavam paralisados pelo medo. Mas quando Davi ouviu as blasfêmias de Golias, algo ardeu em seu coração. Não era apenas coragem humana, era indignação santa. Como alguém ousava desafiar o Deus vivo? Os irmãos de Davi zombaram dele e Saul duvidou dele. Todos achavam que ele era apenas um menino ingênuo que não compreendia a gravidade da situação. Ofereceram a ele armadura e espada, as armas convencionais de guerra. Mas Davi recusou. Ele não confiava em armaduras ou espadas, ele confiava no Deus que o havia livrado da boca do leão e das garras do urso quando protegia suas ovelhas. Ele pegou 5 pedras lisas do ribeiro, sua funda simples, e foi ao encontro do gigante. O que aconteceu naquele dia mudou não apenas a vida de Davi, mas o curso da história de Israel. Com uma única pedra, Davi derrubou o gigante que nenhum guerreiro experiente ousava enfrentar. Mas observe algo importante: Davi não confiou na pedra, confiou em Deus. A pedra foi apenas o instrumento, a fé foi a arma verdadeira. Quando Golias viu aquele jovem vindo em sua direção com apenas uma funda, ele zombou, mas Davi declarou: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos batalhões de Israel a quem você desafiou." Que declaração poderosa! Davi não estava lutando em seu próprio nome ou força, estava lutando representando Deus. E quando lutamos as batalhas certas, pelos motivos certos, com fé genuína, Deus luta conosco e por nós. O gigante caiu, Israel venceu e Davi se tornou herói nacional. Mas a jornada de Davi estava apenas começando e nem sempre seria uma sequência de vitórias gloriosas. Saul, o rei que deveria ter sido mentor de Davi, tornou-se seu perseguidor. Consumido pela inveja e pelo medo de perder o trono, Saul passou anos tentando matar Davi. Imagine a confusão mental de Davi. Ele havia sido ungido rei, havia derrotado o gigante em nome de Deus, havia servido fielmente a Saul e agora estava fugindo para salvar sua vida, escondendo-se em cavernas, vivendo como fugitivo. Ele havia passado de herói a fugitivo, de palácio a caverna, de celebração à sobrevivência. Durante esses anos de fuga, Davi teve pelo menos 2 oportunidades claras de matar Saul e tomar o trono que Deus já havia lhe prometido. Seus homens o incentivaram, dizendo que Deus havia entregue Saul em suas mãos. Mas Davi recusou. Ele não tocaria no ungido do Senhor, ele não tomaria pela força o que Deus havia prometido dar no tempo certo. Essa é uma lição profunda. Só porque podemos fazer algo não significa que devamos. Só porque uma porta está aberta não significa que devemos atravessá-la.
Só porque temos a oportunidade de nos vingar, de tomar atalhos, de acelerar o processo, não significa que seja a vontade de Deus. Davi esperou. Ele confiou que se Deus o havia ungido, Deus o coroaria no momento certo. Ele não precisava manipular circunstâncias, não precisava derrubar Saul, não precisava forçar o cumprimento da promessa. Essa é talvez uma das lições mais difíceis da vida cristã: esperar no tempo de Deus. Vivemos em uma cultura de gratificação instantânea, onde tudo deve acontecer rápido, onde improvisar parece sempre melhor que esperar. Mas os caminhos de Deus raramente são rápidos aos nossos olhos. Ele está mais interessado em desenvolver nosso caráter do que em satisfazer nossa impaciência. Finalmente, depois de anos de fuga, depois de inúmeras provações, depois de ter sido moldado, refinado e preparado, Davi se tornou rei. Mas mesmo como rei, ele não foi perfeito. Ele cometeu erros terríveis, pecou gravemente, falhou profundamente. No entanto, ele sempre voltava para Deus com o coração arrependido. Ele era um homem segundo o coração de Deus, não porque era perfeito, mas porque seu coração sempre buscava Deus. Mesmo depois de falhar, a história de Davi nos ensina que Deus pode usar pessoas imperfeitas, que nossas falhas não nos desqualificam permanentemente, que o arrependimento genuíno abre caminho para a restauração. Ela nos ensina que grandes vitórias não garantem a ausência de provações futuras, que ser ungido não significa ser imune ao sofrimento. Ela nos ensina que devemos lutar nossas batalhas com fé, esperar o tempo de Deus com paciência e manter nosso coração voltado para Ele mesmo quando falhamos. Pai Celestial, quantas vezes enfrentamos gigantes que parecem impossíveis de derrotar? Quantas vezes nos sentimos pequenos demais, fracos demais, despreparados demais para as batalhas que temos pela frente? Ajuda-nos a lembrar que não é pelo nosso tamanho ou força que vencemos, mas pelo Teu poder operando através de nós. Ensina-nos a esperar em Teu tempo, a não tomar atalhos, a confiar que cumprirás Tuas promessas no momento certo. E quando falharmos, quando cairmos, dá-nos coração arrependido como Davi teve, para que possamos voltar sempre para Ti e experimentar Tua restauração. Amém. Há outra história nas Escrituras que nos mostra o poder transformador da fé e da obediência mesmo quando nada faz sentido aos olhos humanos. Moisés cresceu no palácio do faraó, com todos os privilégios da realeza egípcia, recebendo a melhor educação disponível naquela época. Ele tinha futuro promissor, conforto, segurança, poder. Mas algo dentro dele não conseguia ignorar o sofrimento de seu povo. Os hebreus escravizados pelos egípcios. Um dia, ao ver um egípcio espancando um hebreu, Moisés tomou uma decisão impulsiva. Ele matou o egípcio e escondeu seu corpo na areia. Talvez ele pensasse estar fazendo justiça, talvez achasse que este seria o começo da libertação de seu povo. Mas quando seu ato foi descoberto, Moisés teve que fugir. Ele deixou o palácio, o conforto, a segurança e foi parar no deserto de Midian, onde se tornou pastor de ovelhas. Imagine a transformação brutal na vida de Moisés. De príncipe a pastor, de palácio a deserto, de futuro brilhante a exílio solitário. Ele passou 40 anos naquele deserto, longe de tudo que conhecia, aparentemente esquecido por todos, inclusive por Deus. Quantos de nós já nos sentimos assim? Como se tivéssemos desperdiçado nossa vida, perdido grandes oportunidades, tomado decisões erradas que nos custaram caro demais. Como se nossos melhores anos tivessem passado e agora restasse apenas sobreviver em um deserto monótono e sem propósito. Mas Deus não havia esquecido Moisés. Aqueles 40 anos no deserto não foram desperdício, foram preparação. Deus estava quebrando o orgulho do príncipe, desenvolvendo a humildade do servo, preparando para uma missão impossível aos olhos humanos. Quando Moisés tinha 40 anos e estava no auge de sua força, confiança e educação, ele não estava pronto para libertar Israel. Mas aos 80 anos, quebrantado pelo deserto, ciente de suas limitações, ele estava finalmente pronto para ser usado por Deus. Foi então que Deus apareceu a Moisés em uma sarça ardente que não se consumia. Ali, naquele encontro sobrenatural, Deus comissionou Moisés para voltar ao Egito e libertar seu povo da escravidão. A reação de Moisés é instrutiva e muito humana. Ele apresentou uma lista de desculpas. Quem sou eu para ir a Faraó? E se eles me perguntarem qual é o teu nome, eles não vão acreditar em mim. Eu não sei falar bem, sou pesado de boca e pesado de língua. Senhor, envia outra pessoa. Cada uma dessas objeções parecia razoável. Moisés estava sendo realista sobre suas limitações, não é mesmo? Mas o que Moisés não havia compreendido ainda é que Deus não o estava chamando por causa de suas habilidades, mas apesar de suas limitações. Deus não precisava de um Moisés eloquente, forte e autoconfiante. Ele precisava de um Moisés quebrantado, dependente, consciente de que sozinho não poderia fazer nada, mas que com Deus poderia fazer o impossível. Finalmente, Moisés obedeceu. Ele voltou ao Egito e confrontou Faraó. O que se seguiu foi uma demonstração épica do poder de Deus. As 10 pragas, a Páscoa, a abertura do Mar Vermelho, a jornada pelo deserto, o maná do céu, a água da rocha, a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai. Moisés, o homem que dizia não saber falar, tornou-se o porta-voz de Deus. Moisés, que achava que sua vida havia acabado no deserto, tornou-se o libertador de uma nação inteira.
Mas a jornada de Moisés não foi fácil. Ele liderou um povo rebelde, que constantemente murmurava, reclamava e desejava voltar ao Egito. Eles esqueciam rapidamente os milagres que Deus havia feito e duvidavam aos primeiros sinais de dificuldade. Houve momentos em que Moisés estava tão exausto e frustrado que pediu a Deus que tirasse sua vida. Liderança é assim, fazer a vontade de Deus não significa ausência de dificuldades, significa ter Deus conosco nas dificuldades. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A história de Moisés nos ensina que nunca é tarde demais para Deus nos usar, que nossos erros passados não definem nosso futuro, que o que parece fim pode ser apenas preparação para um novo começo. Ela nos ensina que Deus frequentemente nos leva ao deserto antes de nos levar à terra prometida, que Ele precisa nos quebrantar antes de nos usar poderosamente. Ela nos ensina que nossas limitações não limitam a Deus, que nossa fraqueza é oportunidade para a força divina se manifestar. Quando você sente que sua vida está estagnada, que seus melhores anos passaram, que você perdeu oportunidades importantes e agora está condenado a viver no deserto da mediocridade, lembre-se de Moisés. Deus pode pegar um pastor de 80 anos no deserto e transformá-lo no libertador de uma nação. Ele pode pegar suas falhas passadas e transformá-las em fundamento para propósito futuro. Ele pode usar justamente aquilo que você considera sua maior fraqueza como canal para sua maior força. Senhor, obrigado porque Tu não desperdiças nada em nossas vidas. Obrigado porque até mesmo nossos anos no deserto têm propósito em Tuas mãos. Perdoa-nos por todas as vezes que duvidamos de Ti, que achamos que éramos velhos demais ou jovens demais, qualificados demais ou despreparados demais para seres usados por Ti. Ajuda-nos a compreender que Tu não precisas de pessoas perfeitas, precisas de pessoas disponíveis. Que possamos dizer sim ao Teu chamado, mesmo quando não faz sentido. Mesmo quando temos medo, mesmo quando nos sentimos inadequados. Usa-nos, Senhor, apesar de nossas limitações para a Tua glória. Amém. Mas ainda outra história que precisa ser contada, a história de uma mulher que demonstrou coragem extraordinária em um momento crítico da história de seu povo. Esther era uma jovem judia órfã que havia sido criada por seu primo Mardoqueu, quando o rei da Pérsia procurava uma nova rainha. Esther foi levada ao palácio junto com muitas outras jovens. Ela não pediu para estar ali, não planejou aquela situação, simplesmente se viu em circunstâncias além de seu controle. Mas Deus tinha um plano. Esther encontrou favor aos olhos do rei e foi escolhida como rainha. Ela poderia ter pensado que aquilo era apenas sorte, coincidência, destino favorável. Mas nada acontece por acaso na economia divina. Deus estava posicionando Esther estrategicamente para um momento crucial que ainda estava por vir. Algum tempo depois, um homem mal chamado Amã, que havia sido promovido a uma posição alta no reino, sentiu-se ofendido porque Mardoqueu, o primo de Esther, não se curvava diante dele, consumido pelo ódio e desejo de vingança. Amã convenceu o rei a assinar um decreto que determinava o extermínio de todos os judeus no império. Era genocídio planejado, uma sentença de morte para um povo inteiro, incluindo Esther, embora o rei não soubesse que sua própria rainha era judia. Quando Mardoqueu soube do decreto, ele pediu a Esther que fosse ao rei interceder por seu povo. Mas havia um problema sério. Qualquer pessoa que se aproximasse do rei sem ser chamada poderia ser executada, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro. Esther não havia sido chamada pelo rei em 30 dias. Ir até ele não convocada era arriscar a própria vida. Esther estava em um dilema terrível. Se não fizesse nada, ela e todo o seu povo seriam mortos, se fosse ao rei sem ser chamada. Ela poderia ser executada imediatamente. Ela estava entre a espada e a parede, em uma situação onde não havia opção segura, onde qualquer escolha envolvia risco enorme. Quantas vezes nos encontramos em situações assim, onde temos que tomar decisões difíceis, onde não há caminho fácil, onde fazer a coisa certa pode nos custar caro? Mardoqueu enviou a Esther uma mensagem que deveria ressoar em nossos corações sempre que enfrentamos momentos de decisão crítica. Não pense que por estar no palácio do rei você escapará, diferente de todos os outros judeus. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Que pergunta poderosa! Quem sabe se não foi para um momento como este? Às vezes Deus nos posiciona em lugares específicos, nos dá oportunidades únicas, nos coloca em situações estratégicas não para nosso próprio conforto ou benefício, mas porque Ele tem um propósito maior que precisa ser cumprido através de nós. Nossas bênçãos não são apenas para nós mesmos, são para que possamos ser bênção para outros. Nossa influência não é apenas para nosso próprio proveito, é para que possamos fazer diferença no momento certo. Esther tomou uma decisão corajosa.
Ela pediu a Mardoqueu que reunisse todos os judeus em Susã para jejuar por ela durante 3 dias, e ela e suas servas fariam o mesmo. Depois disso, ela iria ao rei, mesmo sendo contra a lei, e ela declarou: se eu perecer, pereci. Que coragem impressionante! Esther não tinha garantia de sucesso, não tinha certeza de que sobreviveria, mas decidiu fazer o que era certo independentemente das consequências. No 3º dia, depois do jejum e da oração, Esther se vestiu com suas roupas reais e foi ao pátio interno do palácio. Quando o rei a viu, ele estendeu o cetro de ouro. Ela havia encontrado favor. Através de uma série de eventos estrategicamente orquestrados por Deus, Esther revelou ao rei a trama maligna de Amã. O rei ficou furioso, Amã foi executado na mesma forca que havia preparado para Mardoqueu, e os judeus foram salvos do extermínio. A história de Esther nos ensina que Deus nos posiciona propositalmente, que nossas circunstâncias não são acidentais. Temos responsabilidade de usar nossa influência para o bem. Ela nos ensina que há momentos na vida onde precisamos ter coragem de fazer o que é certo mesmo quando é arriscado, mesmo quando pode nos custar caro. Ela nos ensina que jejum e oração preparam o caminho para a ação corajosa, que buscar a Deus precede agir por Deus. Quantas vezes perdemos oportunidades de fazer diferença porque temos medo das consequências? Quantas vezes ficamos calados quando deveríamos falar, nos omitimos quando deveríamos agir, escolhemos nossa segurança pessoal em vez do bem maior? A coragem não é ausência de medo, é fazer o que é certo apesar do medo. Esther tinha medo, mas não permitiu que o medo a paralisasse. Ela agiu apesar do medo, confiando que Deus estava com ela. Pai, dá-nos a coragem de Esther. Dá-nos sabedoria para discernir os momentos em que precisamos agir, mesmo quando é difícil, mesmo quando há risco envolvido. Ajuda-nos a compreender que Tu nos posicionas estrategicamente, que nossas bênçãos vêm com responsabilidade, que nossa influência deve ser usada para promover justiça e proteger os vulneráveis. Quando estivermos diante de decisões difíceis, dá-nos clareza mental, força espiritual e coragem santa para fazer o que é certo aos Teus olhos. Amém. Mas há uma história no Novo Testamento que talvez seja uma das mais poderosas demonstrações de transformação radical que podemos encontrar. Saulo de Tarso era um fariseu zeloso, um homem educado, religioso, apaixonado por sua fé judaica. Mas seu zelo o havia transformado em perseguidor violento dos primeiros cristãos. Ele não apenas discordava deles, ele buscava ativamente prendê-los, torturá-los e matá-los. Saulo estava presente e aprovava quando Estevão, o primeiro mártir cristão, foi apedrejado até a morte. Saulo estava convencido de que estava fazendo a vontade de Deus. Ele achava que ao perseguir os seguidores de Jesus, estava defendendo a verdadeira fé, protegendo as tradições de seus antepassados. Sua consciência estava cauterizada, seu coração estava endurecido, seus olhos estavam cegos para a verdade. Ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, obtendo cartas das autoridades religiosas para prender cristãos em Damasco e trazê-los acorrentados a Jerusalém. Mas no caminho para Damasco, algo extraordinário aconteceu. Uma luz do céu, mais brilhante que o sol do meio-dia, brilhou ao redor de Saulo. Ele caiu ao chão e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quando Saulo perguntou quem estava falando, a resposta mudou sua vida para sempre: eu sou Jesus a quem você persegue. Naquele momento, Saulo compreendeu a verdade devastadora. Ele não estava defendendo Deus, estava lutando contra Deus. Ele não estava protegendo a fé, estava perseguindo o próprio Messias. Saulo ficou cego por 3 dias. Uma cegueira física que refletia a cegueira espiritual que ele havia experimentado por tanto tempo. Durante esses 3 dias, ele não comeu nem bebeu, apenas orou. Estava passando por uma transformação profunda, uma conversão radical, um renascimento espiritual. O homem que entrou em Damasco não era mais o mesmo que havia partido de Jerusalém. Saulo, o perseguidor, estava morrendo. Paulo, o apóstolo, estava nascendo. Deus enviou um discípulo chamado Ananias para orar por Saulo. Imagine o medo de Ananias. Ele sabia da reputação de Saulo, sabia quantos cristãos ele havia prendido e matado. Quando Deus lhe disse para ir orar por Saulo, Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido muitos falarem deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Mas Deus disse algo profundo: vai. Porque este homem é meu instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios, reis e o povo de Israel. Que transformação impressionante! O maior inimigo da igreja seria transformado em seu maior missionário. O homem que procurava destruir o cristianismo se tornaria aquele que mais contribuiria para sua expansão. Aquele que respirava ameaças e morte se tornaria o apóstolo do amor e da graça. Esta é a beleza do Evangelho. Ninguém está além da redenção, ninguém está longe demais para ser alcançado. Ninguém cometeu erros irreparáveis aos olhos de Deus. Quando Ananias obedeceu e orou por Saulo, algo como escamas caiu dos olhos dele e ele voltou a enxergar. Mas não era apenas a visão física que havia sido restaurada. Saulo agora via a verdade espiritual com clareza cristalina. Ele foi batizado e imediatamente começou a proclamar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. As pessoas ficavam perplexas e perguntavam:
Não é este o homem que em Jerusalém devastava os que invocavam este nome? E não veio aqui justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? A transformação de Paulo foi tão radical que mesmo os cristãos inicialmente tinham medo dele. Eles não conseguiam acreditar que aquele homem havia realmente mudado. Levou tempo para que a comunidade cristã confiasse nele, para que aceitassem que sua conversão era genuína. Isso nos ensina algo importante. Quando experimentamos transformação real, nem sempre as pessoas ao nosso redor vão acreditar imediatamente. Nossa história passada pode fazer com que outros hesitem em nos dar uma nova chance. Mas se nossa mudança é autêntica, se nossa conversão é genuína, o tempo e nossas ações consistentes eventualmente provarão a realidade da transformação. Paulo não apenas se tornou cristão, ele se tornou o missionário mais influente da história do cristianismo. Ele viajou pelo mundo conhecido de então, plantando igrejas, pregando o evangelho, escrevendo cartas que se tornariam parte das escrituras sagradas. Ele sofreu perseguição intensa, foi apedrejado, açoitado. Preso, naufragou, passou fome, frio, perigos de todos os tipos. Mas nada podia separá-lo do amor de Cristo. O homem que antes causava sofrimento aos cristãos agora sofria alegremente por causa de Cristo. O que tornou possível essa transformação tão completa foi um encontro genuíno com Jesus. Não foi religião, não foi moralidade, não foi tentar ser uma pessoa melhor. Foi o encontro transformador com o Cristo vivo que mudou tudo. Paulo mais tarde escreveria: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ele estava falando de sua própria experiência, da morte do velho Saulo e do nascimento do novo Paulo. A história de Paulo nos dá esperança tremenda. Se Deus pôde transformar Saulo, o perseguidor, em Paulo, o apóstolo, então ele pode transformar qualquer um. Não importa o que você fez no passado, não importa quão longe você se afastou, não importa quantos erros você cometeu ou quantas pessoas você feriu. O poder transformador de Deus é maior que qualquer pecado, qualquer história, qualquer reputação. Você não está definido pelo seu pior momento, você não está preso ao seu passado, você não está além da redenção. Mas a transformação requer algo de nós. Requer que reconheçamos nossa necessidade, que admitamos que estávamos errados, que estejamos dispostos a mudar radicalmente de direção. Saulo teve que abandonar tudo que havia construído, toda a sua reputação, todo o seu status, todas as suas certezas anteriores. Ele teve que se humilhar e admitir que estava completamente errado. Ele teve que abraçar o próprio grupo que havia perseguido. Isso exigiu humildade profunda, coragem extraordinária e fé genuína. Quando Paulo escreveu suas cartas às igrejas, ele frequentemente se identificava como o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo porque havia perseguido a igreja de Deus. Ele nunca esqueceu seu passado, mas também não permitiu que seu passado o definisse ou o paralisasse. Ele usou seu passado como testemunho da graça transformadora de Deus. Ele podia dizer: eu sou a prova viva de que Deus pode salvar qualquer pessoa, porque se ele salvou alguém como eu, pode salvar qualquer um. Senhor, obrigado pelo exemplo de Paulo. Obrigado porque sua graça é maior que nosso pecado, porque seu poder transformador pode alcançar até o mais improvável dos candidatos. Perdoa-nos por todas as vezes que achamos que estávamos certos quando estávamos errados, que perseguimos outros em nome da religião, que ferimos pessoas achando que estávamos defendendo a verdade. Transforma-nos como transformaste Paulo, que possamos ter encontros genuínos contigo que mudem completamente a direção de nossas vidas. E quando duvidamos que alguém pode mudar, lembra-nos de Paulo. Ajuda-nos a crer que ninguém está além do alcance de tua graça. Amém. Todas essas histórias têm algo em comum. José na cisterna, Davi enfrentando o gigante, Moisés no deserto, Esther diante do rei, Paulo no caminho de Damasco. Todas são histórias de pessoas comuns que enfrentaram situações extraordinárias e descobriram que Deus era fiel, que sua graça era suficiente, que seu poder se aperfeiçoa na fraqueza humana. Nenhum desses personagens era perfeito. Todos cometeram erros, todos tiveram momentos de dúvida, todos experimentaram medo e incerteza. Mas todos escolheram confiar em Deus mesmo quando não entendiam o caminho à frente. E isso nos traz a uma verdade fundamental. Deus não está procurando pessoas perfeitas, Ele está procurando pessoas disponíveis. Ele não precisa de super-heróis espirituais que nunca duvidam, nunca falham, nunca lutam. Ele quer usar pessoas reais, com fraquezas reais, problemas reais, histórias reais. Porque quando Deus usa pessoas imperfeitas para fazer coisas extraordinárias, fica claro que não é pelo poder humano, mas pelo poder divino operando através da fragilidade humana. Talvez você esteja lendo estas palavras e pensando: essas são histórias bonitas, mas são de pessoas especiais da Bíblia. Deus não vai fazer coisas assim na minha vida. Eu sou comum demais, problemático demais, falho demais. Mas permita-me dizer-lhe algo: todos esses personagens bíblicos eram pessoas comuns. A única diferença é que eles disseram sim a Deus, confiaram quando não entendiam. Obedeceram quando era difícil, perseveraram quando queriam desistir.
José poderia ter se entregado à amargura na prisão. Davi poderia ter matado Saul e tomado o trono pela força. Moisés poderia ter permanecido no deserto cuidando de ovelhas. Esther poderia ter permanecido calada para proteger sua própria vida. Paulo poderia ter continuado perseguindo cristãos. Mas é em cada caso. Eles fizeram escolhas que os alinharam com o propósito de Deus, mesmo quando essas escolhas eram difíceis, arriscadas e contra a lógica humana. E aqui está a verdade maravilhosa. O mesmo Deus que estava com José na cisterna está com você nas suas circunstâncias difíceis. O mesmo Deus que capacitou Davi a enfrentar gigantes pode lhe dar coragem para enfrentar os gigantes em sua vida. O mesmo Deus que tirou Moisés do deserto e lhe deu propósito pode fazer o mesmo com você, não importa sua idade ou suas falhas passadas. O mesmo Deus que deu coragem a Esther pode lhe dar coragem para tomar decisões difíceis. O mesmo Deus que transformou Saulo em Paulo pode transformar completamente sua vida. Mas isso requer algo de você. Requer fé, não fé perfeita, mas fé genuína. Mesmo que seja pequena como um grão de mostarda. Requer disposição para confiar em Deus mesmo quando você não vê o caminho completo à frente. Requer obediência, dar o próximo passo mesmo quando você está com medo. Requer perseverança, continuar confiando mesmo quando a resposta parece demorar. Requer humildade para admitir que você não pode fazer sozinho, que precisa da graça e do poder de Deus. A vida cristã não é uma jornada fácil. Jesus nunca prometeu que seria. Ele disse, no mundo vocês terão aflições. Mas ele também disse, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não prometeu ausência de tempestades, mas prometeu sua presença nas tempestades. Ele não prometeu que não teríamos vales, mas prometeu caminhar conosco através dos vales. Ele não prometeu que não enfrentaríamos gigantes, mas prometeu que não enfrentaríamos sozinhos. Quando José estava na cisterna, Deus estava com ele. Quando estava na casa de Potifar, Deus estava com ele. Quando estava na prisão, Deus estava com ele. E quando estava no palácio como governador, Deus estava com ele. As circunstâncias mudavam constantemente, mas a presença de Deus era constante. Esta é a promessa que sustenta todo cristão. Deus está conosco. Emanuel. Deus conosco. Nas alturas e nas profundezas, na alegria e na tristeza, no sucesso e no fracasso, na saúde e na doença, Deus está conosco. E não apenas está conosco, Ele está trabalhando através de todas as coisas para nosso bem. Paulo, escrevendo a partir de sua própria experiência de transformação e provações, declarou: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas. Não apenas as coisas boas, não apenas as situações confortáveis, mas todas as coisas. Até mesmo a traição dos irmãos de José, até mesmo os anos de fuga de Davi, até mesmo o exílio de Moisés no deserto, até mesmo a ameaça de genocídio que Esther enfrentou, até mesmo a cegueira temporária de Paulo. Deus trabalhou através de tudo isso para cumprir seus propósitos. Isso não significa que Deus causa o mal. Significa que Deus é poderoso o suficiente para transformar até mesmo o mal que outros planejam contra nós em algo que contribui para nosso bem e para a glória dele. José expressou isso perfeitamente quando disse a seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. O mal era real. A traição era genuína, o sofrimento foi intenso, mas Deus não desperdiçou nada disso. Ele usou tudo como parte de um plano maior, mais glorioso, mais abrangente do que José poderia ter imaginado quando estava na cisterna. Pai, ajuda-nos a confiar em Ti quando não entendemos o que estás fazendo. Quando estamos na cisterna, ajuda-nos a lembrar que não ficamos ali para sempre. Quando enfrentamos gigantes, ajuda-nos a lembrar que Tu és maior que qualquer gigante. Quando estamos no deserto, ajuda-nos a confiar que estás nos preparando para algo maior. Quando precisamos tomar decisões corajosas, dá-nos a coragem que precisamos. Quando precisamos mudar radicalmente, dá-nos graça para a transformação genuína. Que possamos viver com a certeza de que Tu estás trabalhando através de todas as coisas, até mesmo as difíceis, até mesmo as dolorosas, para cumprir Teus bons propósitos em nossas vidas. Amém. Há algo mais que precisa ser dito sobre estas histórias bíblicas. Nenhuma delas terminou com os protagonistas vivendo vidas perfeitas sem problemas depois de suas grandes vitórias. José enfrentou anos de fome como governador. Davi teve problemas sérios em sua família, incluindo a rebelião de seu próprio filho Absalão. Moisés nunca entrou na terra prometida. Esther viveu o resto de sua vida em um casamento arranjado com um rei pagão. Paulo foi eventualmente executado em Roma. Isso é importante porque frequentemente temos expectativas irrealistas sobre a vida cristã. Achamos que se confiarmos em Deus, tudo será fácil, todos os problemas desaparecerão, viveremos felizes para sempre. Mas a Bíblia não nos dá essa promessa. O que ela nos dá é muito melhor. A promessa da presença de Deus em todas as circunstâncias, a certeza de que nosso sofrimento tem significado, a esperança de que esta vida não é tudo o que existe. José salvou muitas vidas durante a fome, mas isso não significou que ele próprio não enfrentou desafios.
Davi se tornou o maior rei de Israel, mas continuou sendo um homem imperfeito que cometeu pecados graves. Moisés liderou Israel por 40 anos no deserto, mas morreu antes de ver a realização completa da promessa. Esther salvou seu povo do genocídio, mas teve que viver com as consequências complexas de suas escolhas. Paulo levou o evangelho ao mundo gentil, mas passou anos em prisões e eventualmente foi martirizado. O que sustentou todos eles não foi a promessa de uma vida fácil, mas a certeza de que estavam cumprindo o propósito de Deus, de que suas vidas tinham significado, de que estavam contribuindo para algo maior que eles mesmos. E no final, essa é a única coisa que realmente importa. Não quantos anos vivemos, mas como vivemos. Não quantas conquistas acumulamos, mas quantas vidas tocamos. Não quanta riqueza juntamos, mas quanto amor compartilhamos. Não quanto reconhecimento recebemos, mas quão fielmente servimos. Cada um desses personagens poderia ter escolhido um caminho mais fácil. José poderia ter se vingado de seus irmãos. Davi poderia ter matado Saul e tomado o trono pela força. Moisés poderia ter permanecido confortavelmente no deserto. Esther poderia ter permanecido calada para proteger sua vida. Paulo poderia ter continuado em sua carreira religiosa bem-sucedida como fariseu. Mas todos escolheram o caminho mais difícil, o caminho da obediência a Deus, o caminho do propósito acima do conforto pessoal. E essa é a escolha que cada um de nós enfrenta diariamente. Vamos buscar nosso próprio conforto ou vamos buscar o propósito de Deus? Vamos tomar decisões baseadas no que é mais fácil ou no que é certo? Vamos proteger nossa própria segurança ou vamos arriscar por algo maior? Vamos guardar rancor ou vamos perdoar? Vamos nos vingar ou vamos confiar que Deus fará justiça? Vamos permanecer na zona de conforto ou vamos obedecer ao chamado de Deus mesmo quando nos leva a territórios desconhecidos? Estas não são escolhas fáceis. Elas exigem sacrifício, coragem e fé. Mas são as escolhas que levam a uma vida de significado profundo, propósito transcendente e impacto eterno. Quando chegamos ao fim de nossa jornada terrena, não vamos nos arrepender de ter confiado demais em Deus, de ter obedecido quando era difícil, de ter escolhido o propósito acima do conforto. Vamos nos arrepender apenas das oportunidades perdidas, das vezes que escolhemos a segurança em vez da fé, das ocasiões em que nosso medo foi maior que nossa confiança em Deus. A vida é curta, preciosa e cheia de oportunidades para fazer diferença. Cada dia é uma dádiva, cada momento é uma chance de escolher a fé em vez do medo, o amor em vez do ódio, o perdão em vez da vingança, a esperança em vez do desespero. Não sabemos quantos dias nos restam, mas sabemos que cada dia conta, que cada escolha importa, que cada ação tem consequências que se estendem além do que podemos ver. Senhor, dá-nos sabedoria para fazer boas escolhas, dá-nos coragem para escolher o propósito acima do conforto, dá-nos fé para confiar em Ti mesmo quando o caminho é difícil e incerto. Ajuda-nos a viver não para nós mesmos, mas para a Tua glória e para o bem dos outros. Que ao final de nossas vidas possamos olhar para trás e saber que vivemos com significado. Que nossas vidas fizeram diferença, que usamos nossos dias para algo que importa eternamente. Amém. E agora, ao refletir sobre todas essas histórias de fé, superação e transformação, precisamos fazer a pergunta mais importante: o que isso significa para nós hoje? Como essas antigas narrativas bíblicas se conectam com nossa vida moderna, com nossos desafios contemporâneos, com nossas lutas diárias? A verdade é que, embora vivamos em um mundo muito diferente daquele dos personagens bíblicos, os desafios humanos fundamentais permanecem os mesmos. Ainda enfrentamos traição e injustiça como José enfrentou. Ainda enfrentamos gigantes que parecem impossíveis de derrotar como Davi enfrentou. Ainda passamos por períodos de deserto onde nos sentimos esquecidos e sem propósito como Moisés experimentou. Ainda precisamos tomar decisões corajosas em momentos críticos como Esther precisou. Ainda precisamos de transformação radical e nova direção como Paulo necessitou. Os detalhes mudam, mas a essência humana permanece. Ainda lutamos com medo, dúvida e insegurança. Ainda somos feridos por aqueles em quem confiamos. Ainda enfrentamos situações que parecem impossíveis. Ainda precisamos de coragem para fazer o que é certo. Ainda precisamos da graça transformadora de Deus. E a boa notícia é que o mesmo Deus que estava com José, Davi, Moisés, Esther e Paulo está conosco hoje. Deus não mudou, seu poder não diminuiu, seu amor não esfriou, sua fidelidade não vacilou, sua capacidade de transformar situações impossíveis não foi reduzida. Ele continua sendo o Deus de milagres. O Deus de transformação, o Deus que trabalha através de pessoas imperfeitas para realizar seus propósitos perfeitos. Mas Ele nos convida a participar, a cooperar com Ele, a confiar nele, a obedecer mesmo quando é difícil. Ele não força sua vontade sobre nós, Ele nos convida a entrar voluntariamente em parceria com Ele. José teve que escolher perdoar. Davi teve que escolher confiar. Moisés teve que escolher obedecer. Esther teve que escolher ser corajosa. Paulo teve que escolher se render.
E nós também temos escolhas a fazer. Talvez hoje você esteja em sua própria cisterna, traído, abandonado, sofrendo injustiça. A escolha diante de você é se entregará à amargura ou manterá seu coração aberto a Deus, confiando que Ele tem um propósito mesmo nesta dor. Talvez você esteja diante de seu próprio gigante. Um problema de saúde, uma crise financeira, um relacionamento destruído, um vício que parece invencível. A escolha diante de você se fugirá com medo ou enfrentará com fé, sabendo que Deus é maior que qualquer gigante. Talvez você esteja em seu próprio deserto, sentindo que seus melhores anos passaram, que perdeu oportunidades importantes, que sua vida não tem mais propósito significativo. A escolha diante de você é se permanecerá no desespero ou abrirá seu coração para a possibilidade de que Deus ainda tem planos para você, de que nunca é tarde demais para um novo começo. Talvez você esteja em um momento que exige coragem extraordinária, onde fazer o que é certo pode custar caro, onde ficar calado seria mais seguro, mas falar é necessário. A escolha diante de você é se priorizará sua segurança pessoal ou terá coragem de fazer a coisa certa, confiando que Deus estará com você nas consequências. Talvez você precise de transformação radical, reconhecendo que a direção de sua vida está errada, que você precisa mudar completamente de curso, que precisa de um encontro genuíno com Deus que mude tudo. A escolha diante de você é se permanecerá no caminho atual ou terá humildade para admitir que precisa de mudança e coragem para abraçar uma nova direção. Qualquer que seja a sua situação, saiba que Deus vê você, conhece você e se importa com você. Você não está sozinho, você não está esquecido, você não está além da ajuda. O mesmo poder que operou através de José, Davi e Moisés, Esther e Paulo pode operar através de você. As mesmas promessas que sustentaram eles podem sustentar você. A mesma fidelidade que eles experimentaram você pode experimentar também. Pai Celestial, obrigado por estas histórias antigas que continuam falando poderosamente às nossas vidas modernas. Obrigado porque tu não mudas, porque teu poder permanece o mesmo, porque tua fidelidade é constante através de todas as gerações. Ajuda cada pessoa que está ouvindo ou lendo estas palavras a fazer a conexão entre estas histórias bíblicas e sua própria jornada. Onde quer que estejam, qualquer que seja a sua situação, que possam saber que tu estás com eles, que tens propósitos para suas vidas, que podes transformar suas circunstâncias mais difíceis em plataforma para a tua glória. Dá-lhes fé para confiar, coragem para obedecer, esperança para perseverar e graça para serem transformados. Em nome de Jesus, amém. E assim, ao concluirmos esta jornada através destas histórias inspiradoras de fé e superação, que possamos carregar conosco algumas verdades fundamentais. Primeira, Deus vê o fim desde o princípio. Quando estamos no meio do processo, no meio da dor, no meio da confusão, não conseguimos ver todo o quadro, mas Deus vê. Ele sabe onde estamos, sabe para onde estamos indo e está trabalhando para nos levar lá. Segunda, nosso tempo no vale não é desperdício, é preparação. O que parece atraso aos nossos olhos é desenvolvimento aos olhos de Deus. Ele está mais interessado em quem nos tornamos do que em quão rapidamente chegamos lá. Ele está moldando nosso caráter, fortalecendo nossa fé, preparando-nos para responsabilidades futuras que ainda não podemos imaginar. Terceira, nossas limitações não limitam a Deus. Nossa fraqueza é oportunidade para seu poder ser manifestado. Nosso senso de inadequação é terreno fértil para sua suficiência ser demonstrada. Quando finalmente compreendemos que não podemos fazer sozinhos, estamos prontos para descobrir o que Deus pode fazer através de nós. Quarta, obediência precede compreensão. Raramente entenderemos completamente antes de obedecermos. A fé nos chama a dar o próximo passo mesmo quando não vemos toda a escada. A confiança em Deus significa obedecer antes de entender completamente, agir antes de ter todas as respostas, seguir antes de ver todo o caminho. Quinta, transformação genuína é sempre possível. Não importa seu passado, não importa seus erros, não importa quão longe você se afastou. A graça de Deus alcança mais fundo que qualquer queda, sua misericórdia é maior que qualquer pecado, seu poder transformador pode mudar completamente qualquer vida que se abrir a ele. Que estas verdades não sejam apenas conceitos bonitos que apreciamos momentaneamente, mas realidades vivas que transformam como vivemos cada dia. Que quando enfrentarmos desafios, lembremos destas histórias e encontremos coragem. Que quando estivermos tentados a desistir, lembremos da perseverança destes personagens bíblicos e encontremos forças para continuar. Que quando precisarmos tomar decisões difíceis, lembremos de sua fé e encontremos sabedoria. Que quando precisarmos de transformação, lembremos da graça que eles experimentaram e abramos nossos corações para essa mesma graça transformadora. A vida é uma jornada, não um destino. É um processo, não um evento. É uma série de escolhas diárias que, acumuladas ao longo do tempo, determinam quem nos tornamos e que legado deixamos. Que possamos fazer escolhas sábias, escolhas corajosas, escolhas de fé. Que possamos viver não para nós mesmos, mas para propósitos maiores que nós. Que
que possamos amar generosamente, perdoar completamente, servir fielmente e confiar profundamente no Deus que nos criou, nos redime e nos sustenta em cada passo do caminho. E quando chegar o momento de deixarmos esta vida terrena e entrarmos na eternidade, que possamos fazê-lo sabendo que vivemos bem, que amamos bem, que confiamos bem. Que possamos ouvir as palavras que todo seguidor de Cristo anseia ouvir. Muito bem, servo bom e fiel, entre no gozo do teu Senhor. Esta é a recompensa que vale qualquer sacrifício, qualquer provação, qualquer dificuldade que enfrentamos no caminho. Então vivamos com propósito, vivamos com fé, vivamos com esperança. Vivamos sabendo que nossa história ainda está sendo escrita, que Deus ainda não terminou conosco, que nossos melhores capítulos podem ainda estar à frente. Vivamos com gratidão pelo passado, confiança no presente e esperança no futuro. Vivamos como José, Davi, Moisés, Esther e Paulo viveram como pessoas imperfeitas que serviram a um Deus perfeito, que confiaram mesmo quando não entendiam, que obedeceram mesmo quando era difícil, que perseveraram mesmo quando queriam desistir. E acima de tudo, vivamos amando a Deus com todo o nosso coração, alma, mente e forças, amando ao próximo como a nós mesmos, amando até mesmo nossos inimigos, porque no final, quando tudo mais passar, o amor permanecerá, e seremos lembrados não pelo que conquistamos, mas por como amamos. Que esta seja nossa maior herança, nosso legado mais duradouro, nossa contribuição mais significativa ao mundo, que amamos bem. Porque primeiro fomos amados por Deus. Amém.